A ilustração do barco. Fé é o vento, meta é o leme. Você pode ter a fé de mover montanhas e ainda assim não sair do lugar, se não souber para onde ir. Deixa eu te mostrar uma cena que muda tudo. Imagina um barco no meio do oceano. As velas estão cheias, o vento é forte, constante e poderoso. Só que esse barco não tem leme, não tem rumo. E sabe o que acontece? Ele não fica parado. Ele se move muito, mas nunca chega a lugar nenhum. Ele é jogado de um lado para o outro, ao sabor de cada corrente, de cada tempestade, de cada vento que passa. Agora troca essa imagem pela sua vida espiritual. O vento é a sua fé. Quanto mais forte, mais impulso ela gera. Mas o leme, esse é o seu propósito, sua meta, sua direção clara. E aqui está o problema que ninguém fala nas igrejas. Existem milhões de cristãos com fé intensa, gente que ora horas, que jejua, que crê profundamente, mas que vive à deriva, sem destino, sem plano, sem um alvo definido para onde essa fé toda deveria estar empurrando. Eles confundem movimento com progresso, confundem emoção espiritual com direção espiritual. E o resultado? Anos de fé genuína que não produziram fruto nenhum, porque a energia estava lá, mas o rumo não. Essa é a verdade que vamos destrinchar nesse vídeo. Fé sem meta não é fraqueza de caráter, é falta de leme. E isso tem solução, porque Deus nunca quis que você apenas acreditasse. Ele quer que você chegue a algum lugar. E é exatamente isso que vamos construir juntos, passo a passo a partir de agora. O que a Bíblia diz sobre ter visão e direção? Presta atenção nesse versículo, porque ele é um soco no estômago para quem vive só de emoção espiritual. Não havendo profecia, o povo perece. Provérbios 29:18. Não é não havendo fé. Não é não havendo oração. É não havendo visão. Sem direção clara, o povo se perde, mesmo cheio de fé, mesmo cheio de boas intenções. E tem mais. Abacuque 2:2 é ainda mais específico. Escreve a visão e torna-a bem legível. Repara, na ordem que Deus dá. Ele não fala, sente a visão, ou sonhe com a visão. Ele manda escrever, colocar no papel, tornar concreto, claro, visível. Algo que você possa ler e correr atrás. Isso muda completamente a forma como muita gente entende fé, porque olha só o padrão que se repete do Gênesis ao Apocalipse. Toda vez que Deus chama alguém, ele não dá uma sensação vaga de vai que vai dar certo. Ele dá instrução, ele dá direção específica, ele dá um alvo. Deus nunca disse para ninguém, segue seu coração e vê no que dá. Ele sempre disse, vá para ali, construa assim, faça deste jeito, neste prazo. Isso significa uma coisa poderosa. Fé bíblica nunca foi para ser vaga. Ela sempre andou de mãos dadas com um propósito definido, com um plano, com um destino traçado. Se você reparar bem, a Bíblia inteira é a história de pessoas que tiveram visão clara e a perseguiram com fé, não pessoas que tiveram fé e esperaram a visão aparecer sozinha. E é isso que vamos ver agora com exemplos práticos. Noé, Abraão e Neemias, 3 homens de fé gigante, que só realizaram o que realizaram porque tinham uma meta exata na mão. Exemplos bíblicos de fé, com meta clara. Aqui está algo que vão te ensinar quase que nada nas igrejas. Nenhum grande homem de fé da Bíblia recebeu apenas um sentimento. Todos eles receberam uma meta exata. Olha o caso de Noé. Deus não disse, tem fé que vai chover. Deus deu medidas precisas. O comprimento da arca, a largura, a altura, o tipo de madeira, quantos andares, onde ficaria a porta. Deu um prazo. Deu um propósito claro. Salvar sua família e os animais do dilúvio que viria. Fé e engenharia caminhando juntas. Sem meta, Noé teria fé, mas nenhuma arca. Agora olha Abraão. Deus não falou, confia e vê no que dá. Ele disse, vai para a terra que te mostrarei. Existia um destino. Vago no início, sim, mas real, específico, com um endereço final. Abraão saiu de Ur sabendo que estava indo para algum lugar, não vagando sem rumo pelo deserto. E Neemias, esse é o exemplo mais estratégico de todos. Ele não só orou pela restauração de Jerusalém, ele fez um plano detalhado. Mapeou os muros destruídos, organizou equipes, definiu quem construiria cada trecho, calculou os recursos necessários, enfrentou a oposição com estratégia, não só com oração. Neemias orava de manhã e planilhava à tarde. Percebe o padrão se repetindo 3 vezes? Fé mais instrução específica. Fé mais destino definido. Fé mais plano detalhado. Nenhum desses homens recebeu apenas uma emoção forte de Deus está comigo. Eles receberam clareza. E foi essa clareza, somada à fé, que produziu o resultado. Isso desmonta a ideia de que espiritualidade profunda significa viver solto no espírito, sem planejar nada. Os maiores exemplos de fé da história bíblica foram, na verdade, os mais estratégicos. E se você está sem meta agora, o problema não é a sua fé. É a falta desse mapa que Noé, Abraão e Neemias tinham em mãos. O erro de orar por abertura de portas sem saber. Qual porta? Você já orou assim? Senhor, abre as portas na minha vida. Se orou, presta atenção nisso. Essa oração, do jeito que a maioria faz,
É uma das formas mais comuns de sabotar o próprio propósito. E ninguém te avisou. Porque pensa comigo. Você está diante de um corredor com 100 portas fechadas. Você não sabe qual escolher, não sabe o que quer, não sabe para onde quer ir. Aí você ora. Deus, abre uma porta para mim. Qual porta exatamente? Você nem sabe. E Deus, que é ordem e não confusão, não vai empurrar você através de uma porta aleatória só porque você pediu alguma coisa boa que aparecer. Isso não é fé. Isso é indefinição disfarçada de espiritualidade. Compara isso com o que Napoleon Hill descobriu estudando os homens mais bem-sucedidos do mundo. Desejo vago nunca vira realidade. Só quando o desejo se transforma em algo específico, com detalhe, com prazo, com clareza, é que ele começa a se materializar. O princípio é o mesmo dentro e fora da fé. Clareza gera direção, e direção gera resultado. E olha como isso aparece literalmente na Bíblia. Marcos 10:51. Bartimeu, o cego, está gritando por Jesus, implorando misericórdia. E Jesus olha para ele e pergunta algo que parece óbvio, mas não é. Que queres que te faça? Espera aí. Jesus não sabia que ele era cego? Claro que sabia, mas ele queria que Bartimeu verbalizasse com exatidão o que ele estava pedindo. Bartimeu não respondeu, abre um caminho bom para mim. Ou faz alguma coisa boa acontecer. Ele disse exatamente o que queria, que eu veja. Direto, específico, sem rodeios. E é isso que muitos cristãos não fazem. Vivem orando por abertura de portas, por um sinal, por uma direção qualquer. Mas nunca param para definir, com clareza, o que estão realmente buscando. E depois se frustram porque Deus não responde. Deus não está confuso. Você aqui está. Quando você ora com especificidade, Senhor, eu quero essa meta nesse prazo, para esse propósito. Você dá a Deus algo concreto para trabalhar na sua vida, não porque ele precise de instruções, mas porque a clareza na oração reflete a clareza no seu coração. E é aí que a fé começa a produzir movimento real, não só esperança genérica. Antes de pedir para Deus abrir portas, decida qual porta você quer atravessar. Fé sem direção gera ansiedade, não paz. Aqui vai uma verdade que ninguém fala. Fé sem meta não produz paz. Produz ansiedade disfarçada de espiritualidade. Porque quando você não sabe para onde está indo, cada dia vira um ciclo repetido de expectativa e frustração. Você ora, sente que algo vai acontecer, espera, nada muda visivelmente, e recomeça o ciclo. Isso desgasta, isso cansa. E com o tempo, gera exatamente o oposto do que a fé deveria trazer. Em vez de descanso, ansiedade constante. Em vez de confiança, aquela sensação de estar girando em círculos, sempre no mesmo lugar espiritual, emocional e prático. E esse padrão já aconteceu antes, em escala gigante. Israel saiu do Egito com uma promessa clara, a terra prometida. Só que por falta de obediência a um plano, por desviar do rumo que Deus tinha estabelecido, o povo passou 40 anos vagando pelo deserto. Não porque a distância fosse longa, a viagem direta levaria poucos dias. Eles giraram em círculos, por décadas, porque perderam a direção e a disciplina de seguir o plano estabelecido. Isso é o retrato perfeito de uma vida de fé sem meta. Muito movimento, muita oração, muita expectativa, mas zero progresso real. Porque falta o elemento mais importante, que é caminhar com intenção rumo a um alvo definido. Agora compara com Paulo. Em Filipenses 3,14, ele não vivia se perguntando, será que algo vai acontecer um dia? Ele dizia, prossigo para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus. Repara na palavra, alvo. Paulo tinha um ponto específico para onde estava correndo, mesmo em meio à perseguição, prisão e incerteza. E era exatamente essa clareza de destino que sustentava a paz dele, mesmo nas piores circunstâncias. Isso nos ensina algo essencial. Paz não vem da ausência de dificuldade. Paz vem da presença de direção clara. Você pode estar em meio à espera, ao processo, à dificuldade, e ainda assim ter paz, desde que saiba exatamente para onde está caminhando. É a clareza do alvo que sustenta a alma no meio da tempestade, não a ausência da tempestade. Se você sente essa ansiedade espiritual constante, esse girar em círculos que parece nunca acabar, o problema pode não ser falta de fé. Pode ser, simplesmente, falta de um alvo definido para essa fé se apoiar. Como definir sua meta à luz da fé, não contra ela. Agora chegamos na parte prática. Porque até aqui você já entendeu o problema. Fé sem meta é barco sem rumo. Mas como definir essa meta sem cair em duas armadilhas comuns? A primeira armadilha é a meta puramente egoísta. Aquela que nasce só da ambição pessoal, desconectada de qualquer propósito maior. A segunda armadilha, e essa é mais sutil, é achar que ter meta é falta de fé. Como se planejar fosse desconfiar de Deus. Nenhuma das duas está certa. A meta alinhada ao propósito de Deus não nasce da vaidade nem do medo. Ela nasce de uma pergunta honesta que poucos param para fazer. O que Deus colocou no seu coração? Não o que os outros esperam de você.
Não o que parece espiritual o suficiente para postar, mas aquilo que incomoda, que insiste, que não sai da sua mente mesmo quando você tenta ignorar. E tem uma segunda pergunta, ainda mais reveladora. O que você faria mesmo sem garantia nenhuma de sucesso? Porque metas verdadeiramente alinhadas com fé não dependem de certeza absoluta antes de começar. Noé construiu a arca sem nunca ter visto chuva antes. Abraão saiu de Ur sem saber o endereço final. A meta de fé exige ação antes da confirmação total. Depois de responder essas duas perguntas, vem o passo que Abacuque 2:2 já tinha ensinado. Escreva, coloque no papel. Transforme aquele desejo do coração em frase clara, com prazo, com passos, com objetivo mensurável. Isso não é falta de espiritualidade, é obediência. Prática é um mandamento bíblico direto. Escrever a meta é um ato de fé, não um substituto dela. E aqui está o ponto central que muita gente erra. Não é orar ou planejar. É orar e planejar. São as duas mãos do mesmo corpo. Você ora pedindo direção, sabedoria e força, e planeja como um ato de obediência aquilo que já recebeu de Deus no coração. Um sem o outro é incompleto. Só oração vira espera passiva. Só planejamento vira esforço próprio sem direção divina. Fé com meta é isso. Coração alinhado com o propósito de Deus. Mente organizada com um plano claro. E mãos dispostas a agir mesmo sem ter todas as respostas. E é exatamente esse o próximo passo que vamos construir juntos. Porque saber que precisa de uma meta não adianta nada se você não sair desse vídeo com um passo prático para dar ainda hoje. Chamado à ação, defina seu rumo hoje. Chegou a hora de sair da teoria e agir. Porque de nada adianta você entender tudo isso. O barco, o leme, os exemplos de Noé, Abraão e Neemias. Se você fechar esse vídeo e continuar exatamente do mesmo jeito que estava antes, a deriva. Então aqui estão 3 passos práticos para você aplicar ainda hoje. Passo 1. Escreva uma meta clara para os próximos 90 dias. Não estou falando de um sonho vago tipo quero prosperar ou quero que Deus abra portas. Estou falando de algo específico, mensurável, com prazo definido e ligado diretamente ao propósito que Deus colocou no seu coração. Pegue um papel agora, literalmente agora, pausando o vídeo se precisar, e escreva: nos próximos 90 dias, eu vou, e complete com algo concreto. Isso é Abacuque 2:2 em prática. Passo 2. Ore especificamente sobre essa meta. Chega de orações genéricas por direção ou abertura de portas. Lembra de Bartimeu? Ele disse exatamente o que queria. Faça o mesmo. Vá diante de Deus e diga: Senhor, essa é a meta que coloquei no papel. Eu peço sabedoria para caminhar até ela, força para os obstáculos e confirmação de que estou no caminho, certo? Oração específica gera resposta específica. Passo 3. Dê o primeiro passo prático ainda essa semana. Não espere sentir certeza total. Antes de agir, essa certeza raramente vem antes do movimento. Noé começou a cortar madeira sem nunca ter visto uma gota de chuva. Abraão saiu de casa sem saber o endereço final. A fé deles foi confirmada pela obediência ao movimento, não pela ausência de dúvida. Então pergunte: qual é a menor ação que eu posso tomar essa semana rumo à minha meta? E faça, porque aqui está a verdade que resume tudo o que vimos hoje. Fé é o vento nas velas, mas você precisa segurar o leme. Deus não vai guiar um barco parado. Ele pode mandar o vento mais forte da sua vida. Pode encher suas velas com a fé mais poderosa que você já sentiu. Mas se você não pegar o leme, se você não definir o rumo, esse vento só vai te jogar de um lado para o outro, sem destino. Hoje é o dia de parar de apenas flutuar e começar a navegar com direção. Se essa mensagem tocou seu coração hoje, eu preciso te pedir 3 coisas antes de você sair. Primeiro, se inscreva aqui no canal, Movendo as Montanhas pela Fé. Toda semana trazemos conteúdo assim, direto ao ponto, sem enrolação, para fortalecer sua fé e te ajudar a caminhar com um propósito de verdade. Se inscrever custa 1 segundo, mas garante que a próxima palavra que Deus quer falar com você não vai passar despercebida. Segundo, deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua meta para os próximos 90 dias. Escreve mesmo, não precisa ter vergonha. Quando você declara em voz alta ou por escrito, isso fortalece o compromisso com aquilo que Deus colocou no seu coração. E de repente, sua meta pode inspirar outra pessoa que está lendo os comentários e precisando exatamente dessa direção. Terceiro, se esse vídeo fez sentido para você, curte o vídeo e compartilha com alguém que você sabe que está com fé forte, mas sem rumo. Talvez seja aquele amigo que ora todos os dias, mas se sente estagnado. Talvez seja um familiar que precisa ouvir que fé e planejamento andam juntos. Esse compartilhamento pode ser o leme que essa pessoa estava precisando. Lembra, fé é o vento nas velas, mas o leme é com você. Deus não vai guiar um barco parado. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua semana e que você saia daqui com um rumo definido.